Por que vocês não ficam falando quando eu falo? O Jorge tá magoado aí, ó. O Jorge falou que ninguém presta atenção desse jeito quando é ele dirigindo. Tá bom, viu? Benção, vamos discipular esses meninos aí. E a pastora Lívia, né, da semana passada aí. Não pode não, gente. Professora de EBD Lívia vai ser. Muito bem, meus queridos. Vamos lá a nossa aula. Vamos entrar firmes e fortes aí que o assunto é bom e longo, dá pano para manga e o tempo urge. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre teologia bíblica. Estamos aí estudando o Pentateuco. Eu gosto mais de escatologia. Semana passada foi gostoso lá, a molecada lá do breve catecismo, moendo escatologia com os meninos lá. Quem vai voltar depois de quem? Anticristo, besta, falso profeta e maravilhoso. E aí hoje voltei aqui. Os irmãos semana passada ouviram o presbítero Arsênio nos falando sobre o aspecto do povo, né? Sempre muito presente, uma linha forte a ser entendida na nossa teologia bíblica, como que o Pentateuco trata o povo de Deus. Então, veja aí como entramos nesse assunto do Pentateuco, né? Fomos lá da criação, passamos por Sodoma e Gomorra, um pouquinho antes sobre a Arca de Noé, a aliança que Deus renova com Noé, os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó e a eleição acontecendo ali, os temas da teologia bíblica se reafirmando, a aliança de Deus com eles sempre presente. E aí então, pós-patriarcas, temos esse bloco aqui sobre o Pentateuco. Mais do que falar sobre o povo, mais do que falar tão somente sobre esse aspecto dos patriarcas, a gente vai olhar um pouquinho agora para a lei de Deus. Se você tem uma coisa muito gritante nos 5 primeiros livros bíblicos, é a lei. Ou coisa difícil tantas vezes é fazer devocionais no Pentateuco, né? Aí está lá o Gabriel lendo lá Números, né? Acorda de manhã, fala, ai Senhor, que bênção, meditar na Tua palavra. E aí vem aquele texto, assim, um capítulo inteiro falando das medidas das cortinas do templo. É maravilhoso, né, meu irmão? Consolador. Termina o Gabriel falando, meu amor, vamos agora instalar uma cortina nova aqui na nossa casa. É isso que eu aprendi na Bíblia hoje, né? Uma cortina púrpura aqui. Então a gente vai olhar a razão da lei, os aspectos que são importantes da lei e essencialmente os ensinos, como que a lei é valiosa para nós, por que que a Bíblia está lá desse jeito. Rapaz, por que que Deus quis descrever um tabernáculo com aquele jeitinho, naquelas condições? Por que isso seria importante? A gente olhando um pouquinho para a lei, a gente entende a importância disso dentro do que a gente está tratando, dentro da teologia bíblica. Existe uma lógica, uma sequência, né? Na história da redenção, o tabernáculo e as suas cortinas são importantes na história da redenção. Vamos orar, meu povo, para a gente cair para dentro? Vamos orar, pedir ao Senhor que nos dê graça para entendermos a sua palavra. Vamos falar com Deus. Pai de amor, nós te louvamos por esta manhã, pela bênção e o privilégio de nós estudarmos a tua palavra e a tua lei, Senhor. Fala e testifica sobre si mesma, que ela é luz para o nosso caminho, que ela é como mel à nossa boca, que ela preenche o nosso coração e nos afasta dos pecados. A lei do Senhor é boa e reta, a lei do Senhor dá juízo, dá conhecimento, dá sabedoria. Como eu amo a tua lei, é o que diz o salmista. E nós queremos meditar nisso, queremos meditar na tua palavra, entender a lei do Senhor e podermos, de forma correta, utilizá-la, nos guiar nela, entender como o Senhor quer tratar a nossa vida, à luz da revelação do Senhor. Assim nós oramos e nós pedimos a Ti que o Senhor nos ilumine pelo Espírito Santo, para que haja boa compreensão nos nossos corações. É assim que nós oramos, é assim que nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Amém, Pai. Muito bem, irmãos, vamos lá. Perguntinha de aquecimento. O meu coordenador aqui de EBD, meu superintendente, sempre me cobra aí a perguntinha de aquecimento. É boa, é boa. Vamos lá, vamos nos localizar aqui
entender um pouquinho desse negócio de lei aí para você que não é advogado. Esse negócio de lei é com o Ivan. O Ivan que entende de lei. Nós é da graça, né, Gisele? Eu sou mais da graça, eu não vendo nada. Imagina, é com ele. Se a lei de Moisés passou a existir apenas após o Egito, como o povo vivia antes? Seriam eles obrigados à obediência? O povo obedecia ao quê? Quando não havia um negócio para dizer assim, ó, vai lá e obedece os 10 mandamentos. Quando não tinha 10 mandamentos, você falava para o teu irmão, vai lá e obedece o quê? Como o povo vivia quando não havia lei? Uma terra sem lei, e aí, como é que é? Como é que você imagina uma terra sem lei? Lembra do Espírito Santo, aqui o estado do Espírito Santo, quando a polícia fez greve, tirou uma folga, lembra disso? Terra sem lei, o que aconteceu lá? O caos e a discórdia. O povo de Deus vivia assim antes da lei? Por que sim, por que não? Como eles viviam? Me ajuda aí, fala comigo. Fala comigo. Vocês estão quietinhos hoje, gente. Quem vai primeiro? Vai lá, Julião. Você que é universitário. Não, Julião. Então, imagino que eles viviam da mesma maneira que Jó viveu. E ele Viveu tinha, né, muitos sinais de obediência à lei moral, né? E Abraão também da mesma forma. E eu já não posso dar certeza, eu queria te perguntar até a respeito disso, a respeito da Cabala. É assim que começa, viu? A respeito da Cabala, que eles falam que calma, a tradição oral Sim. que existia antes da criação da lei, que era passada de pai para filhos não era de maneira escrita, apenas oralmente. E se isso realmente existiu, e me dê detalhes. Rapaz, o negócio já começa quebrando o pau. O cara já vai na primeira pergunta e vai falar da Cabala. Hoje nós vamos no 7º céu de novo, certeza. Lembra da história dos 3 céus? Pera aí rapidinho, Osmar, só que o Alexandre. Bom, nos estudos judaicos existe uma interpretação de que existia uma lei consciente no ser humano, chamadas de leis noéticas, porque referência a esse período que foi transmitido por ele, que seriam em torno de 7 leis com relação à preservação da vida e algumas leis morais básicas que todo humano conseguiria interpretar naturalmente. Tá? É assim que eles veem. E só um comentário rápido, engraçado, esse tema é bem pertinente porque ontem foi comemorado pelos judeus a Simchat Torá, que é exatamente o 8º dia de Sukkot, que é a festa do recebimento da lei. Nós vamos fazer a festa do recebimento da lei também. Vamos fazer uma feijoada, Juliana, mais tarde, para nós comemorar, porque é fantástico. A gente só não sabe quando a lei foi recebida, né? Esse calendário judaico é sempre meio assim difícil, né? Quando no passar dos anos. Vai lá, Ivan. Eu acho que na ausência da lei há de fato uma lei natural, como ele falou, né? Porque Deus colocou no coração do homem mesmo. Acho que é um tipo de revelação de Deus no homem. Eu acho que é o que mais ou menos Paulo cita em Romanos 1,19, né? Que ele fala que porquanto o que de Deus pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, né? Sim. Então acho que há essa lei natural. Eu acho que a ideia que nós temos de lei na nossa sociedade civil hoje, ela é um pouco deturpada, porque parece que os nossos direitos, liberdades e tudo que a gente deve ou não fazer só existe porque a lei existe, e não é verdade. Algumas coisas existem, o próprio senso de justiça existe antes mesmo de a lei existir, de ela ser escrita, ou de ser positivada, ou mesmo de ser falada, de ser costumeira, né? Então acho que ponto importante. Jesus, por favor, meu irmão. Silêncio, Jesus vai falar. Meu irmão, não dá para não fazer essa piada. Por favor. É uma pequena brincadeira. Eles tinham chá de Semancol. Né? É verdade. Tinha consciência do que era certo e do que era errado. Consciência, né? O homem tem. Eu creio assim. Sim, com certeza. Olha como a gente precisa trazer isso de volta. Vamos amarrar agora. Tradição oral, Cabala, o coração do homem, a lei escrita por Noé. Vamos amarrar um negócio aqui. Segura aí, Clóvis.
O Cláudio já está querendo perguntar. Respira fundo, vamos lá. Meu irmão, Deus escreveu a lei no coração do homem, diz o texto de Romanos. Por isso o homem é indesculpável. O homem tem a imagem e semelhança de Deus, ainda que deturpada pelo pecado. Pensa no que o Ivan está falando, senso de justiça. Os presos na cadeia, os piores criminosos do país têm senso de justiça. Põe um pedófilo lá. Eles têm, ainda que deturpados na moral, algum padrão que ainda reflete um senso de justiça. Deus imprimiu a eternidade no coração do homem. É impossível que o homem negue aquilo que ele foi feito para ser, e as leis do Senhor estão ali expressas. É o que a gente pode pensar em consciência, como os irmãos falaram, é o que a gente pode pensar no coração, no senso de justiça, como Jesus falou tão simplesmente num simancol. Você se mancou do que você está falando e fazendo? Você entende que isso é errado? E às vezes, quase por natureza, pela forma como Deus criou o homem, há um senso de certo e de errado. João Calvino vai falar que essa é a natureza religiosa do homem e a eternidade no seu coração. Vamos até aqui. Isso por si só não é suficiente. Isso por si só não é suficiente. O homem nunca vai chegar a um conhecimento específico sobre Deus. Quem é o Deus da aliança, quem é Yahvé, quem é o Messias, o Cristo prometido, como os meus pecados podem ser redimidos. O homem tem um vago senso da divindade, mas ele nunca pode alcançar a divindade se ela não se revelar. O que é a Bíblia nisso? O que é a lei de Deus nisso? É a revelação de Deus. Existe um anseio no coração do homem por conhecer o que é transcendente, o que é espiritual. Aquele anseio no coração dele está lá. E a palavra de Deus é o que vai ensinar claramente o que é isso. Portanto, revelação de Deus. A Bíblia, ao longo de toda ela, Deus está se revelando. Deus aparece a Abraão. Deus aparece a Moisés. Deus fala com Adão na viração do dia, e ainda Adão e Eva, depois de caírem em pecado, Deus continua ensinando em toda a criação. Nisto, nós não temos uma lei escrita. Temos revelação de Deus em Abraão? Temos. Deus já disse para Abraão o que queria que Abraão fizesse: sê tu uma bênção. Deus já está falando com Abraão, já está se revelando a ele. Mas você tem o livro de Abraão, que ele escreveu, o diário de Abraão. Querido diário, hoje Deus me disse que serei pai de multidões. Você não tem registro. Você não tem registro disso. A tradição oral, de fato, Julião, é verdadeira. A Bíblia recorre à tradição oral. O Pentateuco é escrito por Moisés. Mas Moisés estava lá no dilúvio? Ah, meu irmão, naquela espessa nuvem que cobria o Monte Sinai, Deus revelou a Moisés. Você crê? Bíblia é revelação, meu irmão. Bíblia é Deus falando sobrenaturalmente aos homens. Então Moisés vai registrar o Pentateuco. E de fato a tradição oral é valiosa. Moisés ensinando as leis. E você vai ver isso em toda a lida judaica. E aí qual é o problema da Cabala? Qual é o problema das leis que Deus deu a Moisés, as 7 leis? Que afinal 7 é o número da perfeição. As tradições orais não têm autoridade em si mesmas. O que é autorizado é a palavra revelada. Tradição oral não tem autoridade em si mesma. A tradição oral confirma a lei, ela fala sobre a lei, tudo bem. A autoridade máxima é a lei. O que a tradição oral está dizendo é oposto à lei, como é o exemplo da Cabala, né? É loucura judaica. É absurdo, meu irmão. O Senhor Jesus vai rejeitar as tradições orais dos religiosos na época, porque são opostas à Escritura. Então a tradição oral, ela é um instrumento de revelação. Muitas vezes você vai ver relatos, por exemplo, vou dar o exemplo do Novo Testamento. Lucas
o evangelista e o autor de Atos, Lucas vai fazer uma acurada pesquisa. Certeza que Lucas entrevistou alguém, meu irmão. Certeza que Lucas foi lá e perguntou: você estava lá o dia que Jesus curou? Como é que foi? O que você viu? Lucas escreve a Teófilo dizendo: olha, esse é o resultado da minha pesquisa, é um historiador. Tradição oral. Eu tenho tradição oral presente na Escritura. Mas agora eu vou dizer que a tradição oral é a autoridade? Não, ela é um instrumento e a autoridade é bíblica. Então nós não vamos andar na tradição oral. E aí, meu irmão, falar bobagem tem de monte, né? Tradição oral não interessa se ela é certa ou se ela é errada. A turma quer falar da Lilith. Já ouviu falar da Lilith? É a segunda esposa de Adão e aí vai longe, meu irmão, vai longe com força. E os próprios judeus, viu? Você fala: ai, esse povo, essas igrejas neopentecostal da parede preta. Meu irmão, a maioria dos problemas judaicos já estão no tempo de Jesus. O Senhor Jesus já está tratando com eles. Qual é a fonte confiável de revelação? A lei registrada, a lei escrita. Então, como eles viviam antes, eles eram obrigados à obediência? Sim, eram obrigados à obediência. Por exemplo, você vai ver o Senhor marcando Caim com um sinal na face para que ninguém se vingasse de Caim. O assassinato já está explícito ali que é algo mal. Caim matou o seu irmão e Deus o condenou por isso. Você já tem a lei do Senhor impressa no coração do homem, mas você ainda não tem a lei do Senhor registrada, descrita, sistematizada. Isso só vai acontecer agora com Moisés e é a partir daqui que a gente começa a trabalhar. Primeiro ponto para nós importante aí, a função da lei, e um subtítulo em inglês que não deveria estar aí. É o template, meu irmão, me perdoa. A Confissão de Fé de Westminster, capítulo 19. Bom capítulo, viu? Turma que está estudando Gálatas aí no grupo dos lares, capítulo 19 e 20 da Confissão de Fé, falam sobre a lei e sobre a liberdade cristã. Bom capítulo para você labutar sobre. Confissão de Fé de Westminster, capítulo 19, quero ler alguns trechos aqui, e a gente vai ler o capítulo quase inteiro, com exceção do último parágrafo que adiciona assuntos que nós não vamos tratar hoje. Deus deu a Adão uma lei como um pacto de obras. Por esse pacto, Deus obrigou, bem como toda a sua posteridade, a uma obediência pessoal, inteira, exata e perpétua. Prometeu-lhe a vida sob a condição dele cumprir com a lei e o ameaçou com a morte no caso dele violá-la. Dotou-o com poder e capacidade de guardá-la. Qual a lei de Deus revelada a Adão? O que Deus se revelou para Adão? De todo fruto comerás livremente. Do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente não comerás. Lei de Deus. Normativa do Senhor para a vida de Adão. Adão não tinha o decálogo, ele não tinha Êxodo 20 nas mãos, mas ele já tinha a lei do Senhor. E Adão tinha condições de continuar em vida santa e perfeita, cumprindo a lei. E ele, tendo livre-arbítrio, poderia cumprir a lei. Adão foi o único da humanidade, com exceção de Cristo, é claro, que poderia cumprir a lei. E não cumpriu. E caiu. E escolheu o mal e descumpriu a lei do Senhor. Será que Adão descumprindo, dá para a gente dizer que não é mais inteira, exata e perpétua? Poxa, a lei agora complicou. Olha a Confissão de Fé dizendo. Essa lei, depois da queda do homem, continuou a ser uma perfeita regra de justiça. Como tal, foi por Deus entregue no Monte Sinai em 10 mandamentos e escrita em 2 tábuas. Os primeiros 4 mandamentos ensinam os nossos deveres com Deus e os outros 6, os nossos deveres para com o homem. Confissão de Fé, então, nos mostrando que a lei do Senhor não foi anulada. A queda dificulta a lida do homem com a lei. Você agora está em pecado. Mas a lei do Senhor, ela é perpétua. A lei, meu irmão, as ordens de Deus são a revelação do seu caráter. Deus está se manifestando e por isso a lei é irrevogável. As leis morais de Deus são perpétuas. E aí então
nos 10 mandamentos, lá no Decálogo, a gente vai ver o negócio crescer e se estruturar um pouco mais. Considere aí, meu irmão, a saída do Egito, uma coluna de fogo, uma de nuvem, o mar aberto, água doce providenciada e um maná diário. E ainda assim a maioria desses benefícios mediante murmuração, né? A turma reclamando que não tem pão, Deus manda o maná. Não tem carne, Deus manda as codornizes. Não tem água, morreremos de sede. Deus faz jorrar a água da rocha. É sombra durante o dia e calor durante a noite. Deus providenciando tudo o necessário, Egito afora, até o momento em que eles vão chegar ao Monte Sinai. E no Monte Sinai, Deus vai dizer clara e expressamente o que Ele quer do povo. Veja, chegando lá, Deus vai consolidar a aliança com o povo de Israel, revelando a sua vontade explícita e formalmente através da lei ordenada por Moisés. Então não quer dizer que a lei não existisse antes. É esse o ponto que nós estamos aqui já com o pezinho no primeiro ensino. A lei sempre existiu, antes não revelada, escrita em tábuas, mas impressa no coração do homem e revelada por Deus. Mas como que alguém saberia? Tradição oral. Os pais ensinavam seus filhos. Ou você acha que esse negócio de inculcar a lei é pedagogia moderna? Não, a pedagogia moderna nem gosta disso mais, né? Eles já estão em um tipo de osmose diferente aí, que aprende, educação vem no ar, né? A criança nasce sabendo. É a pedagogia moderna. Então, algumas considerações importantes para nós, para pensarmos aí sobre a lei de Deus. Primeira delas, a lei não é uma condição para fazer parte do povo de Deus. Ela foi dada a um povo escolhido. É um ato gracioso para que o povo conhecesse a Deus e não transgredisse a sua vontade, a sua lei. Quem é o verdadeiro israelita? Aquele que cumpre a lei. Quem cumpre a lei? Ninguém. A lei de Deus nunca foi uma condição para que o povo fosse povo da aliança. O povo não é trazido para se relacionar com Deus por meio da lei. A aliança de Deus é independente da lei, é por graça, por misericórdia. Mas uma vez que você está na aliança, uma vez que você é povo de Deus, tem cláusulas, contratos, tem regras. E como é Deus quem te chama à aliança, é Deus quem te chama para Ele, quem define, Ele é o suzerano do pacto, Ele que vai definir como esse relacionamento deve acontecer. Então Deus está estabelecendo leis. Se você falha nas leis, você sai do pacto do Senhor. Só Adão, no pacto das obras. Deus tinha um primeiro compromisso com Adão. Se ele obedecesse, se ele fosse fiel, permaneceria no pacto das obras. Adão pecou. A partir daí, meu irmão, é por graça. A obediência pura à lei nunca garantiu que ninguém fosse filho da aliança. Ninguém é capaz de guardar a lei. Que coisa terrível. Que ensino gostoso para o legalista, né? Aquele legalista. Sabe, quem que é a secretária da SAF hoje? A secretária da SAF. É você? Ah, ela fez assim, ó. Eu falei, Luciana, a secretária da SAF lá vivendo a lei. Eu falei, SAF tá errada. SAF não pode, tá errada. Não dá, meu irmão. É impossível viver na lei. É impossível andar na linha. Ô, Silvinha, é a Juliana. Olha, Juliana, você para com esse legalismo aí, Juliana. Eu não vi. Porque olha para você ver quantas vezes... Luciana? Pior ainda, tesoureira. Pôs a mão na bolsa, é Judas, né? Ai, meu Deus. Olha como é difícil. Somos presbiterianos, temos leis na IPB. E é maravilhoso, meu irmão. Não queremos ser anarquistas, não. E as leis que há na Constituição da nossa igreja são pautadas na Escritura. Mas você vai conseguir viver na lei? Para ser um bom presbiteriano tem que cumprir a lei. Rapaz, difícil, hein? Então olha como é difícil esse ensino já de cara na vida de um legalista. O cara que quer... O som voltou. O problema é que se você quer viver pela lei, você vai morrer pela lei, meu irmão. Se você exige isso, você tem que cumprir plenamente. Isso é basicamente não, é integralmente impossível. A lei nunca foi um meio de obediência moral perfeita. Pelo contrário, ela evidencia
a incapacidade humana. Assim, os sacrifícios apontavam o caminho para a salvação. Mas se não dá para obedecer toda a lei, por que tem? Para mostrar que não dá para obedecer. É exatamente isso. O Senhor está descrevendo o seu próprio caráter na lei para mostrar que você não dá conta. A lei é um baita de um espelhão diante de você, mostrando todos os seus erros. Você lê a Bíblia e percebe pecado, e lê a Bíblia e percebe pecado. E se você lê a Bíblia e não percebe os seus pecados, ou você está lendo outra Bíblia, ou você está interpretando muito mal, você acha que você não tem pecado. A Bíblia está mostrando as imperfeições. E a lei de Deus já vai diretamente apontar a saída para isso. Sacrifício. O salário do pecado é a morte, não é quando o apóstolo Paulo disse, é desde sempre. Adão pecou e morreu. Desde sempre o pecado é morte. Como retirar o pecado? Por meio de morte. Vamos sacrificar os animais em expiação. O meio de salvação está sempre sendo mostrado. E aí você vai lá conversar com a secretária de atas lá para justificar o erro seu durante as leis presbiterianas que deveriam reger a SAF. E aí a secretária legalista fala, tá errado. Você fala, minha irmã, nem Cristo, nem com Cristo eu consigo acertar. Senhor Jesus, me perdoa por graça. Vamos fazer um holocausto aqui, de um lanche no final aqui para aplacar sua ira. Então veja como nunca é possível viver plenamente na lei, e esse nunca foi o objetivo. Mas ainda assim a lei é um termômetro da vida do povo em relação a Deus. A lei tem a sua utilidade, tem o seu valor. Não é por nós não conseguirmos cumprir plenamente que nós estamos isentos. A lei deve ser cumprida. Deuteronômio capítulo 30, verso 15 a 20. Vamos ler o texto aí. Abra sua Bíblia aí, por favor. Pedir para o Leandro ler para nós aqui. Deuteronômio 30, verso 15 a 20. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor, teu Deus, ande nos teus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Promessa bem clara da palavra. Obediência e desobediência são os únicos dois caminhos que você tem para a lei de Deus. Quem obedece? Quem é capaz de obedecer e ser abençoado por Deus? Obedecer plenamente, cumprir toda a lei e receber esses benefícios? Ninguém. Se nós não obedecemos, estamos livres? Não, obedeça. Olha como o verso 20 diz, a tua tarefa é amar o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade. Como eu vou amar a Deus e me apegar a Ele? A lei. E o próprio Senhor vai apontar um claro caminho para o momento em que os seus servos descumprirem a lei. A lei moral de Deus vem acompanhada imediatamente da lei cerimonial para apontar o sacrifício e dizer, é assim que vocês devem fazer, como vocês não são capazes, ao pecar, vocês serão remidos do pecado por meio de sacrifício, porque o sangue precisa ser derramado por conta do pecado. Então olha como Deus está mostrando um caminho para o seu povo, de apegar-se a Deus, de temê-lo e de viver junto dele no cumprimento da lei. A lei do Senhor é boa e útil.
Muito bem. A partir daí, essas considerações sendo tecidas, olha um pouco mais sobre como a lei de Deus é propriamente a aliança. Se eu entendo a utilidade da lei, a incapacidade de cumprir, a aliança é agora bem descrita nos seus termos. A lei do Senhor não está anulando o que aconteceu com Abraão, não está anulando o que aconteceu com Moisés, está consolidando. Vocês são meu povo, vocês têm a minha aliança, vocês vão viver de forma coerente a minha lei. Vocês vão viver de forma próxima e justa de mim. Ô Wagner, dá uma mão para nós, meu irmão. Êxodo capítulo 19, verso 1 a 8, primeira leitura. Pedi para a Carla Rocha ler para nós, Carla. Êxodo 24, verso 1 ao 11. Perceba que Êxodo 19 é quase que um prefácio da lei. Ele está falando da aliança logo antes de anunciar Êxodo 20, os 10 mandamentos. E lá agora, o capítulo 24, o primeiro bloco de lei foi exposta, moral, civil e sacrificial, cerimonial. E agora ele vai trazer o texto um desfecho, uma reafirmação desse compromisso. E olha a importância da aliança em tudo isso. Êxodo 19, verso 1 a 8. Por favor, meu irmão. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciões do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhes havia ordenado. Então o Senhor respondeu a uma. Então o povo respondeu a uma. Tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor essas palavras do povo. Mais uma vez, Deus vai promulgar a sua aliança. Ele está lembrando a turma ali que tem memória curta. Está lembrando os murmuradores. Vocês são meu povo. Eu tirei vocês do Egito. Fiz isso tirando vocês com asas como águia. Deus fez um ato soberano e miraculoso. Como esse povo viveria com o Senhor? Verso 8. Diligentemente ouçam a minha voz e guardem a minha aliança. Meu irmão, vida com Deus continua sendo aliança. Em toda a Escritura, nós temos um pacto com o Senhor, uma aliança, um povo de propriedade exclusiva. Como vive o povo da aliança? Deus quer fazer desse povo, ele diz no texto, um povo santo e uma nação de sacerdotes. Qual é o caráter de santidade que Deus quer desse povo? Ele vai anunciar nos mandamentos, o padrão. Qual é a forma como o povo deve servir como sacerdotes? O Senhor vai anunciar agora, descrevendo os sacrifícios e holocaustos a serem entregues. É uma aliança e Deus agora põe as cláusulas dela. E então, desde o capítulo 20 até o 24, o Senhor expõe, nós vamos ler trechos dessa passagem, e aí ao final, o texto do verso 24, 1 a 11, nos fala sobre a consumação disso, um primeiro desfecho. Leia para nós, Carla. Deus disse a Moisés: Suba para junto do Senhor, você, Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciões de Israel, e adorem de longe. Só Moisés se aproximará do Senhor. Os outros não se aproximarão, nem o povo subirá com ele. Moisés foi e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos.
Então todo o povo respondeu uma voz e disse: tudo o que o Senhor falou, nós faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo se levantado manhã cedo, edificou um altar ao pé do monte, e ergueu 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifício pacífico de novilhos. Moisés pegou a metade do sangue e pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. Depois pegou o livro da aliança e leu para o povo, e eles disseram: tudo que o Senhor falou, nós faremos, e nos obedeceremos. Então o Senhor pegou aquele sangue e o aspergiu sobre o povo, e disse: eis que o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês de acordo com todas essas palavras. Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 dos anciões de Israel subiram ao monte. E viram o Deus de Israel, sob cujos pés haviam que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Então estendeu a mão contra os escolhidos dos filhos de Deus, e eles viram Deus, comeram e beberam. Meu irmão, olha que coisa fantástica, como agora o verso 7 vai dar nome para todas as leis proferidas, desde o capítulo 20 até o capítulo 24. Olha qual é o nome dado, é o livro da aliança. Você tem uma aliança, você tem um pacto bem claro. A lei do Senhor é o livro que descreve qual é a aliança que Deus tem com o seu povo. Agora, ao fim dessas coisas, Abraão, Nadab, ou melhor, Arão, junto de Moisés, Nadab e Abiú, vão prestar sacrifícios em adoração ao Senhor. Eles vão ler esse livro perante todo o povo. Todos agora estão conscientes, não só da lei que estava no coração, mas agora Deus está falando claramente o que Ele quer do seu povo. E o resultado disso é o verso 10. Viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Viu, mas não viu muitas coisas, né? Ofuscava os olhos. Viu, mas não viu. Mas se desse para ver só um pouquinho, Maria Helena, só um pouquinho do Senhor seria suficiente glória para nós. Meu irmão, a aliança continua se mantendo na lei. A lei não é o que contrata a aliança. Você não está em acordo com Deus quando você obedece. Você está em acordo com Deus quando você ama e crê, porque nós somos justificados pela fé. Mas uma vez salvo, sempre salvo, então vamos fazer o que quiser agora. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. É o versículo 1 do livro calvinista, né? Uma vez salvo, sempre salvo. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não. Você foi salvo por Cristo, você faz parte do povo de Deus? Muito bem, viva segundo o livro da aliança. Deus tem padrões morais para o seu povo. Deus tem padrões civis, padrões espirituais que Ele quer do seu povo. Deixa eu te contar um negócio. Filho de Deus não vive como quer, não. Você já viu sua mãe falar assim: filho meu, não faz isso não? Sua mãe falava isso na sua casa? Solta um palavrão, né? Você toma um tapão na boca. Filho meu, não fala palavrão não. Padrão, meu irmão. Os filhos de Deus vão viver conforme a imagem e semelhança do Senhor. Por isso nós vivemos em aliança. Olha que gostoso, meu irmão, a palavra hebraica para você aprender hebraico hoje. Berit. É aliança. Deus tem uma aliança com o seu povo. Ela é perpétua, duradoura, ela é incessante. E agora a lei está mostrando para o povo que ela tem cláusulas, que ela tem uma forma correta de ser vivida, que deve ser vivida daquele modo, daquela maneira. Muito bem. Algumas questões importantes à vista disso. Moisés vai ser o mediador dessa lei. Deus não vai aparecer ao povo. O povo está lá, meu irmão, no sopé do monte, dizendo: Moisés, vai você.
Vai você, porque nós temos medo do Senhor. O Monte Sinai fumega, estremece e está coberto por uma densa nuvem. E o povo tem medo de chegar. E Moisés avisou: ninguém pise aqui, porque aqui é terra santa. Quem pisar vai morrer. Moisés então vai ser o mediador dessa aliança. A lei vai se estender muito além dos 10 mandamentos. A lei, como estava falando o Gabriel lá na cortina lendo, a lei vai se estender ao tabernáculo, a lei vai se estender à forma como tomar empréstimo, a lei vai se estender à instrução para não emprestar dinheiro, a lei vai dizer sobre como deve ser tratado um caso de abuso sexual. Meu irmão, a lei do Senhor. A lei vai falar de como lidar com um boi, de como lidar com um pecado simples, com um pecado grave. Todo pecado é suficiente para a salvação. Não existe pecadinho e pecadão no que a gente está falando para a salvação, mas consequências diferentes tem sim. Pecados cometidos no coração e pecados executados com suas mãos têm consequências diferentes. A lei do Senhor se estende muito além dos 10 mandamentos. Por isso, os 10 mandamentos são um resumo da lei moral e eles se aplicam ao todo o restante do texto, desde Êxodo até Deuteronômio. Você vai ver Número, Levítico, Deuteronômio, todos os textos bíblicos sempre repetindo a boa moralidade do Senhor em aspectos diferentes. Então, pense comigo, quando alguém se refere à lei de Moisés, o que essa pessoa está pensando? Em tudo que Deus revelou por meio do seu servo Moisés, não só dos 10 mandamentos, mas de toda a lei. De toda a instrução de Deus contida no livro da aliança. Tudo isso é a lei de Moisés. Existe aí uma clara consciência na cabeça do judeu. Coisa maravilhosa, meu irmão. Eles vivem numa teocracia. O que você prefere? Você prefere um reinado? Um rei, tem um rei sobre você. Vai lá você viver lá sei lá, quem tem rei ainda? Quem tem rei ainda mesmo, além do... Ingleses? Reino Unido? Que mais? Escoceses, talvez? Tem um rei lá. Quem? Espanha ainda tem, não? Não? Luxemburgo? Vai o europeu aqui fala, bobo. O europeu do nosso meio aqui, né? Luxemburgo tem um rei. Será que é melhor viver num reinado ou numa monarquia? O que você acha? Nós estamos na crise do aborto. Aqui na democracia. Se a maioria quiser o aborto, meu irmão, o pau vai quebrar e a turma vai abortar. Se você está numa monarquia e o rei ama a Deus, o rei diz, aborto é crime. E aborto é crime. O que é melhor? Democracia ou aborto? Leva o microfone, por favor, só para a turma que está em casa acompanhar. O reinado de hoje é diferente do de lá de trás. Hoje é monarquia constitucional. Então, tem uma divisão dos poderes. Então, acabaria entrando da mesma forma, infelizmente. Sim, sim. Não, mas faz de conta, né? Faz de conta. Nós estamos pensando na monarquia no que é mais claro, né? No rei como soberano da nação. A decisão do rei é a decisão do rei de fato. E a gente está sempre discutindo sistemas políticos. E te ensinaram que democracia é melhor. Te ensinaram que é melhor ser assim. Quem disse, cara? Quem disse que a decisão da maioria é o melhor? Esse é o ponto, Evandro. Ter um rei é ruim. Se o rei decidir mal, está todo mundo lascado. Se o rei entrar em guerra, todo mundo entra em guerra. Meu irmão, se o presidente Luiz Inácio decidir que vai lutar a favor de Israel, vamos nós aqui, ó. Eu, o Leandro está com o joelho ruim, vai o Davi mesmo. O dedo dá para tirar. Vamos lá, meu amigo. Quando o rei toma uma decisão, vai todo mundo junto. Se o presidente toma uma decisão, vai todo mundo junto. E a gente se sacramentalizou na cabeça a ideia de direitos e deveres de uma democracia. E talvez, meu irmão, seja até mais confortável e um pouco mais seguro viver numa democracia, mas você está vendo a confusão. O nosso STF, meu irmão, e resguardada toda a crise política, falando exclusivamente da questão do aborto,
O nosso STF quer legislar e eles não são legisladores. Não é trabalho deles. Nós estamos no sistema que te ensinaram na escola, que é o céu, que é democracia representativa, e está ruim. E está ruim. Estou te mostrando isso para dizer, meu irmão, o sistema político é ruim mesmo. Israel não vivia nem democracia, nem reinado. E o reinado vai trazer problema para Israel. Israel vivia uma teocracia. Vai lá, Luiz Fábio, por favor, meu irmão. Rapidamente, só 2 dados históricos, né? A monarquia absolutista era do jeito que o senhor falou mesmo, né? Ela implantava as regras, as normas e a lei e ponto final. Sim. Um dado atual, mesmo nós, brasileiros, do século XXI, vivenciando um regime pseudo-democrático, ainda pagamos tributos à família real, ao qual nos desligamos já faz aí uns bons 200 anos. É só um dado histórico, né? Nós ainda pagamos tributos para que a nossa família real, que nem aparece, nem sequer, às vezes, temos caso de existência, mas principalmente quem mora no Rio de Janeiro, por exemplo, todo o valor de imóveis e coisa e tal, e taxas, parte dos tributos vão para sustento da família real brasileira, ou família imperial, né? Sim, sim. Já viu, tem uma velhinha que ficou famosa no Instagram, que ela fala assim, tá barato. Já viu essa velhinha? Quem já viu? Nunca viu, não? Uma velhinha que ela fala, eu quero comprar 2 atuns. Quanto é? 14 mil. Ela fala, achei barato, manda entregar. Ela é prima de Dom Pedro. Estamos colhendo ainda, né? Aí você acha que ela é rica, meu irmão, do quê? É herança, meu querido, é herança. Então, assim, olha como o sistema da monarquia absoluta é problemática. O sistema da monarquia, como é que é? O que agora, Evandro? A monarquia o que mesmo? Constitucional. É ruim. A democracia, como ela é no Brasil, é ruim. Não, pastor, mas a democracia lá na Suíça funciona muito bem. Vai lá ver as leis que eles aprovam. Vai lá ver o padrão de moralidade. Horrível. Por que eu estou te mostrando tudo isso, meu irmão? O padrão revelado por Deus em Israel é uma teocracia. O que é crime é pecado e o que é pecado é crime. A forma como o judeu vai comprar e vender bois é tão importante quanto a forma como ele vai adorar no templo. Olha como Deus está forjando uma sociedade que reflete o seu caráter. E mais uma vez, a gente está falando da lei, o decálogo, como uma lei moral. E ela vai ser refletida na aplicação em todas as áreas. Deus está se revelando ao povo, Deus está mostrando como Ele quer que a nação viva. Quem é que decide as regras? Quem é que ordena a pena dos crimes? Quem é que decide quando vai haver e quando não vai haver guerra? O Senhor. Por que aí assim, te ajudando mesmo, irmão, por que não é errado as guerras que vão acontecer quando Abraão vai invadir 4 reinos? Por que aquilo não é mal? Por que o Vladimir Putin invadir a Ucrânia é ruim e o povo de Israel invadir Jericó não é ruim? Porque quem mandou invadir a Ucrânia, meu irmão, foi o governo. Homens pecadores. Quem mandou invadir Jericó foi o Senhor. Deus está julgando os pecados, Ele é o soberano do mundo. E Ele está dizendo, agora vocês vão fazer. Quem é que pode ir contra as ordens do próprio Deus? Deus está julgando as nações. Esse é o conceito real do que é Guerra Santa. Guerra Santa na nossa cabeça é o que os católicos fizeram, né? Como é que fala aquilo lá? Exterminar, né, os inimigos. É toda aquela os cruzados, é toda aquela crise, né, de pôr os árabes para fora e expulsar a religião muçulmana. Isso não é Guerra Santa. O que é originalmente a ideia é como a Escritura está fazendo. Porque quem é que decide na Bíblia a guerra que vai acontecer e quem vai viver, quem vai morrer? O Senhor. Deus não tem autoridade para isso? É o Senhor quem está fazendo. Então olha como esse conceito é diferente. Numa teocracia é um perfeito legislativo, judiciário e executivo.
Deus faz a lei, Deus aplica a lei, Deus executa a lei. É tudo o Senhor que está fazendo. Vai lá, Ivan. Pastor, a título de observação, e corroborando essa ideia de que o modelo perfeito é, de fato, a teocracia, parece que em todos os modelos, seja na monarquia constitucional, na democracia que a gente vive hoje, presidencialista no Brasil, seja no modelo semipresidencialista, a gente exige sempre um moderador, alguém que vá equilibrar os poderes, tomar as decisões em caso de conflito, como, por exemplo, o STF conflitando com o Poder Legislativo na decisão sobre o aborto e várias outras decisões, mas sempre exige um poder moderador. É isso que é interessante, assim, alguém que vai mediar a situação, de fato. Acho que essa analogia é válida. É bom quando esse poder moderador é Deus, né? É bom quando é Deus que faz a lei e é Deus que manda executar. Isso é uma coisa considerável. Pense, nós estamos falando, então, da lei no Pentateuco como uma teocracia. É Deus quem está governando a nação, Deus quem está dizendo o que pode, o que não pode, quando a lei vai ser aplicada e como ela vai ser aplicada. Essa é uma questão importante. Mais ainda, já citamos, Deus está revelando seu caráter. A lei está revelando o caráter de Deus, a sua santidade, a pureza de Deus através da lei, expondo o nosso pecado, o amor de Deus em escolher um povo que não tinha nada a oferecer. É eleição somente, Deus amou e trouxe esse povo, e a lei está demonstrando isso. E por fim, a exclusividade. Deus está dizendo, vocês são meu povo, e o mandamento é não terão outros deuses além de mim. Deus está chamando o povo para si mesmo, Ele está mostrando questões que até hoje são vigentes. Deus até hoje age na mesma moralidade, no mesmo padrão que Ele revelou a Moisés no Antigo Testamento. Olha aí agora, então, partindo do maior para o menor. Entendendo a lei, vamos pensar um pouco mais no conteúdo dessa lei, no que está entremeado nisso. E, obviamente, a gente não vai ler toda a lei, mas você tem uma categoria bem dividida e a confissão de fé faz isso, dizendo o que é lei moral, o que é lei civil e o que é lei cerimonial. Você tem 3 categorias básicas de leis bíblicas e a gente tem uma forma de interpretar elas, e por isso eu vou usar a confissão de fé porque ela é muito clara, é o nosso documento teológico, vale a pena andar por ela. Então, capítulo 19, agora o parágrafo de número 3. Olha aí como a confissão nos fala. Além dessa lei, geralmente chamada lei moral, foi Deus servido dar ao seu povo de Israel, considerando uma igreja sob a sua tutela, leis cerimoniais que contêm diversas ordenanças típicas. Essas leis em parte se referem ao culto e prefiguram Cristo, as suas graças, os seus atos, os seus sofrimentos e os seus benefícios, e em parte representam várias instruções de deveres morais, estão todas abrigadas sob o Novo Testamento. Ou seja, a lei cerimonial está prefigurando Cristo, mas não só apontando Cristo, ela está mostrando uma forma de comportamento, uma forma de princípios essenciais que continuam acontecendo no Novo Testamento. Princípios como arrependimento, mudança de vida, a própria conversão, todos esses princípios continuam sendo válidos e estavam lá no Antigo Testamento. Mas o povo não entendia ainda a obra de Cristo. As leis estão prefigurando isso. Então vamos ler um texto bíblico aí que nos ajuda num bom exemplo. Êxodo 20, verso 22 a 26. Vamos ler aí um trecho de um texto que nos fala sobre lei cerimonial. Você lê pra gente, Carioca? Jorge Carioca. É que tem 2 Carioca agora, né? Tá aqui, Carioca. Pô, o Jorge tem um cunhado agora, pô. Êxodo 20, 22 a 26. A lei cerca dos altares. Então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: vistes que dos céus eu vos falei, não farei deuses de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro farei para vós outros.
Um altar de terra me farás, sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei e te abençoarei. Se me levantares um altar de pedras, não farás de pedras lavradas, pois se sobre elas manejarás a tua ferramenta, profaná-lo-ás. Nem subirás por degrau ao meu altar, porque a tua nudez não seja ali exposta. Olha Deus estabelecendo a forma como o povo deve sacrificar. Deus está dizendo, os sacrifícios serão para remissão de pecados. Carneiros, bois, ovelhas, todo tipo de sacrifício será ofertado. Qual o objetivo do sacrifício? Demonstrar substituição. Em lugar de você morrer pelo seu pecado, o animal que é inocente morrerá em seu lugar, para que o seu pecado seja expiado por Deus. Deus vai aceitar uma outra morte no lugar da sua morte. É o que Cristo fez. Cristo é alguém que vai se entregar em nosso lugar, sendo inocente, e Deus vai aceitar a morte dele em lugar da nossa. Deus já está ensinando ao povo. As cenas são diferentes. O Antigo Testamento é cruento, envolve sangue, há sacrifícios constantes. Cristo é o sacrifício final. Cristo é aquele que Hebreus vai descrever como o ofertante e a oferta. Pensa só, o Senhor Jesus, ele é o sacerdote, porque é quem oferece, ele se oferece, ele é a própria oferta, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Antigo Testamento está prefigurando o Novo em cada uma das coisas. A forma como o templo é construído, a presença de Deus no Santo dos Santos, a santidade presente nos utensílios que não deveriam ser usados para outra coisa, como a sua vida tem que ser usada exclusivamente para Cristo. Os princípios morais reverberam sempre. Por que nós não sacrificamos hoje? Porque está cumprido. Porque naquele momento era distante temporalmente a vinda de Cristo. O Senhor Jesus já veio e já está cumprido, já está feita a expiação dos pecados de uma vez por todas. A lei cerimonial cessou. Mas quando eu olho para a Escritura, eu vejo os mesmos princípios bíblicos que hoje estão lá ainda presentes. A Bíblia está me mostrando o caráter cerimonial dessa lei de Deus, que traz todas as instruções e os deveres morais abrigados sob o Novo Testamento. O Novo Testamento não vai anular as cerimônias do Antigo, vai confirmar elas. Então, os princípios morais de arrependimento, de ofertar-se ao Senhor, de viver uma vida em piedade, de prestar culto a Deus, vão continuar sempre. Deixa eu te falar um negócio da lei cerimonial que é bem legal. O que acontecia com quem faltava no culto e quem ia trabalhar no dia de sábado? Morria. Você sabia disso, meu irmão? Está na minha e está na sua. Aí vamos voltar no Gabriel fazendo devocional em casa. Lendo esse texto. Aquele que trabalhar no dia de sábado será levado para fora do arraial e será apedrejado até a morte. Misericórdia, né? Pobre de quem não está na igreja hoje, apedrejaremos amanhã. Quem está julgando essa pessoa? Quem definiu essa lei? O Senhor. Quem está julgando o pecado? O Senhor. Deus está dizendo que é tão importante cultuá-lo no sábado e não trabalhar, que aquele que trabalhar, esse pecado é da gravidade de ser tomada a própria vida. É a lei do Senhor. E pense, meu irmão, que coisa dura e terrível apedrejar alguém. Terrível. E o povo está sendo usado pelo próprio Senhor, determinação divina, eles são instrumento da vontade de Deus. Todos estão conscientes da lei, e a lei traz duras penas. E o povo é incapaz de cumpri-la. E não dá para chamar Deus de injusto. Não dá para chamar Deus de injusto. Que pecado nosso que não deveria ser julgado? Que pecado nosso que é... Não, esse aqui é simples e pacato. Esse aqui nem merecia inferno não, hein? E aí veja, a pessoa receber pena de morte pelo seu pecado
e pelo seu crime, consequentemente, não é o mesmo que não ter salvação. Nós não estamos falando que essas pessoas perderam a salvação, mas o juízo de Deus é claro e expresso numa nação onde Ele é o soberano. Ele faz as regras, Ele determina os meios para que a regra seja aplicada e executada. Duro isso, duro isso. Lei cerimonial, graças a Deus ela cessou. Graças à misericórdia do Senhor, ela cessou. Então, eu não aprendo sobre apedrejamento, mas eu deveria aprender um pouco mais sobre o dia do Senhor. Talvez seja essa a lição que o Gabriel deva ter fazendo devocional nesse texto. Quanta importância Deus dá para o domingo? Como Deus julga isso importante? Deus julga isso como uma situação de vida e morte. É assim que Deus julga o domingo. Olha o ensino moral contido na lei cerimonial. Aí nós precisamos aprender. Não falte hoje à noite para não ser apedrejado. Lei civil, capítulo 19 ainda da Confissão de Fé. Agora parágrafo 4 diz assim: a esse mesmo povo, considerado como um corpo político, Deus deu leis civis que terminavam com aquela nacionalidade, a qual agora não obrigam além do que exige a sua equidade geral. Qual é o cuidado da confissão de fé? Dizer que a lei dada por Deus foi para a nação de Israel naquele momento, naquele contexto. A lei civil de Deus é para lá. Não serve para mais nada? Serve. Por quê? Há ensino moral nela. Ela não se aplica literalmente a nós, mas os mesmos princípios que regem lá, regem aqui também. Vamos dar uma olhadinha aí num exemplo de lei civil. Êxodo 21, verso 28 a 36. Pediu para o advogado Ivan ler para nós aí, para ver se aprende a lei civil do Senhor para aplicar lá na empresa. 28, né? Isso, 28 a 36. Se algum boi chifrar homem ou mulher, que morra. O boi será apedrejado e não lhe comerão a carne, mas o dono do boi será absolvido. Mas, se o boi dantes era dado a chifrar, e o seu dono era disso conhecedor, e não o prendeu, e o boi matar homem ou mulher, o boi será apedrejado e também será morto o seu dono. Se lhe for exigido resgate, dará então como resgate da sua vida tudo o que lhe for exigido. Quer tenha chifrado um filho, quer tenha chifrado uma filha, este julgamento lhe será aplicado. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, dar-se-ão 30 siclos de prata ao senhor destes, e o boi será apedrejado. Se alguém deixar aberta uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não a tapar, e nela cair boi ou jumento, o dono da cova o pagará. Pagará dinheiro ao seu dono, mas o animal morto será seu. Se um boi de um homem ferir o boi de outro, e o boi ferido morrer, venderão o boi vivo e repartirão o valor, e dividirão entre si o boi morto. Mas se for notório que o boi era já dantes chifrador, e o seu dono não o prendeu, certamente pagará boi por boi, porém o morto será seu. Nunca leu esse texto. Parece que não estava na Bíblia antes, não parece? Então, às vezes que a gente voa por cima. Tem um pitbull solto na sua rua e ele morde seu filho. Com quem que você vai reclamar? É a lei do Senhor. Olha que se alguém deixou um buraco aberto, o boi caiu no buraco, morreu, se machucou. Como é que chama isso, Ivan, no direito? Indenização, poderia dizer? Responsabilidade civil, cara. O caráter de Deus. É o caráter do Senhor. Deus é justo. E Deus está manifestando justiça. E a gente precisa olhar para a lei de Deus e beber de pura fonte, de princípios para a nossa vida, de como lidar com a sua responsabilidade civil.
Como indenizar alguém pelo erro. Olha para você ver que curioso que se o boi chifra alguém, vamos pôr esse boi para fora. Não, esse boi vai ser apedrejado e não vai ser nem comida a carne, ele matou uma pessoa. Se o dono sabia que o boi era chifrador e não o prendeu, mata o boi e mata o dono. Olha que dureza. E, mais uma vez, teocracia. Não existe um julgamento desproporcional, não existe uma pena pesada. Deus não está lidando com crimes, Deus está lidando com pecadores. E o Senhor tem plena soberania para julgar pecados na teocracia. Então, a lei civil do Senhor continua ensinando, continua mostrando direito de propriedade privada e também misericórdia. Usei isso aqui com a turma do Catecúmenos hoje de manhã. Vamos lá, a turma que quer que o Bolsonaro morre. Você quer que o Bolsonaro morre? Bênção de Deus, essa turma marxista da esquerda tem princípios bíblicos que são agradáveis a eles. O ano da remissão. A cada 7 anos as dívidas são perdoadas. A cada 7 vezes 7 anos. 49 anos. No 50º, toda dívida é perdoada. Todo terreno vendido por dívida. Todo escravo que vendeu a sua liberdade para pagar uma dívida. Tudo será perdoado. Para que o povo saiba que a terra foi dada pelo Senhor e ninguém deve usurpar nada de seu irmão, para que ninguém enriqueça e domine sobre todos e ninguém passe fome e não tenha terra onde morar. Princípio bíblico. Bíblico. E a esquerda se apropriou maldosamente. Meu irmão, isso aqui não tem nada a ver com ideologia marxista, é o caráter de Deus demonstrando misericórdia, equidade. Deus é assim. Aí a turma da direita enlouquece, né? E a turma da esquerda precisa aprender uma coisa chamada propriedade privada. O que é seu bem é seu bem. Você adquiriu com seu esforço. É seu. E a Bíblia resguarda a propriedade privada. A Bíblia chama os homens à responsabilidade. A Bíblia diz que não existem vítimas da sociedade. Vai reclamar com Deus os pecados. Então olha como a gente precisa ter um olhar bíblico. E a gente está preocupado em brigar na política, quando a Bíblia deveria nos dar o padrão de enxergar a vida civil de forma adequada. É o caráter de Deus manifesto sobre como um crente vive civilmente responsável. E veja, a monarquia não contempla tudo, mas a nossa democracia também não. A direita não contempla tudo e a esquerda também não. O crente, meu irmão, deveria estar na Escritura. E quando a gente fala sobre política e Bíblia, as pessoas pensam que há uma dissociação. É porque a gente não entendeu a profundidade da lei de Deus e como tem coisa boa lá. E como a gente deveria se debruçar sobre essa lei e conhecer o caráter de Deus expresso ali. Deus está mostrando como a gente deve viver. Deus está mostrando. Um bom advogado tinha que conhecer a lei civil do Senhor com profundidade. Dá a dica para os irmãos que estão na área, né? E tantas outras áreas, meu irmão. É só um exemplo para que um advogado possa escolher. Alguém na área do direito tem a oportunidade de viver de forma legal hoje e fazer muitas coisas que são legalizadas e são imorais e são antibíblicas. Você tem que fazer o que é certo, o que é bom perante os olhos do Senhor, não o que é permitido pela lei. Até mesmo que a lei em breve vai permitir abortar. Deixa eu te falar, meu irmão. Nós vamos lutar contra o aborto até o último dia. E eles vão liberar. Porque é o rumo desse mundo. É para você não pôr o coração aqui. O mundo é mau. O mundo é mau. Mas nós vamos cair atirando. Só um parêntese. A Bíblia diz que a besta e o falso profeta venceriam a igreja no fim dos tempos. A igreja seria minguada até a figura que a Bíblia usa da igreja morrer. E no momento em que ela morre, no momento em que ela é vencida pelo mal, é a volta de Cristo. É a volta de Cristo. É quando Cristo volta, ressuscita, e essa é a figura de Apocalipse para a ressurreição dos mortos e o último dia. Deus vai consumar tudo no final. Vai ser dor e sofrimento, e nós vamos firminho aqui na perseverança dos santos. Não tem problema, nós vamos ficar firmes, mas o mundo é mau. Você tem que conhecer a lei de Deus, meu irmão. Você tem que se pautar naquilo que é Bíblia, aquilo que é tutano, que é substância. Deus está te ensinando a viver no mundo caído, e a gente precisa aprender com isso. Por fim, a lei moral de Deus. E aí a nossa confissão no parágrafo 5º diz assim, olha, a lei moral abriga para sempre a todos
obriga para sempre a todos a prestar-lhe obediência, tanto pessoas justificadas como outras, e isso não somente quanto à matéria nela contida, mas também pelo respeito à autoridade de Deus, o Criador que a deu. Cristo no Evangelho não desfaz de modo algum essa obrigação, antes a confirma. A lei civil muda, a lei cerimonial muda, a lei moral é eterna. Porque é a moral de Deus, né? Deus mudaria a sua moral? É o velho paradoxo. Se Deus mudar para pior, ele piorou, e isso não é bom. Se Deus mudar para melhor, é porque ele era ruim antes, e também não é bom. Deus é sempre perfeito, a moralidade dele não muda. Olha que curioso a nossa confissão de fé dizendo, isso é sobre crentes e descrentes, sobre justificados e sobre não justificados. Todos têm essa imagem de Deus impressa no coração. E tantas vezes você cruza com pessoas que têm uma moralidade razoável, parecem pessoas bíblicas. Mas lembre-se, meu irmão, pela lei ninguém será salvo. Conversão é por regeneração do coração. Conversão é por nascer de novo, não por ter boa moralidade. Ninguém, se é para ter boa moralidade, tem que ser 100%. Então não se confunda com isso. Mas ainda assim, ímpios e crentes têm boa moralidade. Vamos ler o texto aí de Êxodo 23, do verso 1 a 3. Texto que está reverberando os 10 mandamentos. Texto bom para nós aí. Você lê para a gente, Vanessa, por favor? Êxodo 23, do verso 1 ao verso 3. Não espalharás notícias falsas, nem darás mãos ao ímpio para seres testemunha maldosa. Não seguirás a multidão para fazeres mal, nem deporás numa demanda, inclinando-te para a maioria, para torcer o direito. Nem com o pobre serás parcial na sua demanda. Que gostoso se o Brasil fosse assim, não é? Moralidade. Isso é nada mais, nada menos do que não dirás falso testemunho. Olha como é que a lei do Senhor amplia o não dirás falso testemunho. Ela vai pro não espalharás notícia falsa. Não dar testemunha, não compartilhar aquela notícia do Zap, meu irmão. No final das contas, fake news é um problema. Desinforma mesmo. Para todos os lados. Não tem inocente nessa história. Todos se acusam e todos partilham. A Bíblia está te dizendo, fale só do que é fiel e verdadeiro. Fale só do que é real. Essa semana pingou no grupo da família lá uma foto de um monte de corpos queimados. E aí um tio falando assim, rapaz, olha que terrível, os cristãos na Nigéria, olha o que aconteceu. Eu já tinha visto aquela foto lá, cara. Sabe quando? 2010. 14 anos que aconteceu. E uma notícia que é para instaurar o caos mesmo. Aí eu já mandei lá a páginazinha do Portas Abertas. A Nigéria é hoje, acho que, o 4º país mais perseguido do mundo. Continua. Mas para que eu vou apavorar alguém sem razão? Entende? Então, olha como a Bíblia está expondo princípios morais que vão para toda a vida. O texto está nos falando que Cristo no Evangelho não anula, não desfaz essa obrigação, ele confirma. O Antigo Testamento diz, não adulterarás, o Senhor diz, não olhe com intenção impura, no teu coração você peca. Olha, não cometerás assassinato, não matarás. Se você odeia o teu irmão no teu coração, você já assassinou. É o ensino do Senhor Jesus. A Bíblia diz olho por olho e dente por dente. E o Senhor Jesus diz, mas ande mais uma milha. Mas se te pedir a capa, se te pedir como é que é? Me ajuda aí. A túnica, dá também a tua capa. Então olha como o Senhor Jesus está ampliando e aplicando essa lei. Moral, civil e cerimonial. Em todas elas, o caráter de Deus está impresso. E a gente consegue aprender com cada detalhe da lei de Deus. É a revelação de Deus ao seu povo. Final das contas, meu irmão, viva no texto de Êxodo 20. Os 10 mandamentos precisam estar impressos no nosso coração e na nossa mente. É a palavra do Senhor que deve guardar. O salmista do Salmo 119 dizendo, Senhor, guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. No final das contas, Êxodo 20, do verso 1 a 17, é um manual de vida. Os 10 mandamentos precisam trazer toda a sua aplicação.
Uma última recomendação para você, meu irmão. Leia os nossos documentos teológicos. A Confissão de Fé de Westminster e o Catecismo Maior de Westminster falam largamente sobre esses princípios. E mais, o Catecismo Maior de Westminster vai falar sobre os 10 mandamentos, ele vai falar sobre quais são os pecados proibidos e as virtudes recomendadas. Vai gastar tempo lá, meu irmão. Você precisa viver na lei do Senhor, não para ser salvo, mas já que você foi salvo, o povo da aliança, os filhos de casa, vivem na imagem e semelhança do Pai. Você precisa viver apegado ao Senhor. Então essa é uma boa recomendação para você entender um pouco mais desse manual de vida que é Êxodo 20, do verso 1 ao 17, a lei do Senhor para a nossa vida. Tá bom? Deus abençoe, irmãos. Se houver alguma dúvida aí, me procurem. No final a gente bate um papo, tá bom? Luiz Fábio. Irmão Luiz Fábio.